Um caso, pessoal, de negligência médica aqui em Paranaguá, né, Oswaldo? A saúde de Paranaguá está um caos. E não é de hoje, Rafael. Há muito tempo falamos sobre isso. E o caso do Sael, um jovem de 17 anos, que tinha tudo pela frente, teve seus sonhos interrompidos por um caso que aparenta ser negligência médica, mas a gente tem que aprofundar um pouco, Rafael. Porque será que é só uma negligência médica? Para você que está assistindo, você que ligou a televisão agora, o Sael é um menino de 17 anos, um jovem, um adolescente, que ficou com dor de cabeça, algo comum. A dor de cabeça, Rafa, o pai dele levou ele na UPA. E toma um paracetamol, toma uma injeção. Ele voltou para casa, a dor de cabeça não passou. O pai dele falou assim, puxa vida, meu filho está doente, está com dor de cabeça de novo. A dor não passa, vou levar ele para a UPA. Levou para a UPA. Injeção, paracetamol de novo. Mas, enfim, Vamos entender um pouquinho melhor dessa história? Nós temos uma reportagem, Rafael, vamos pedir para passar essa reportagem para que o nosso telespectador entenda um pouquinho mais, para que a gente possa falar sobre isso, porque o caso é grave e o caso é muito sério. Pois é, foram dias tentando atendimento até o infeliz fechamento dessa história, que foi a morte do Sael. Confira. Um possível caso de negligência médica resultou na morte de um adolescente de 17 anos em Paranaguá. Sael Ramos Correia era um jovem saudável até a última quinta-feira, quando apresentou os primeiros problemas de saúde. Dores fortes na cabeça e vômitos constantes fizeram com que os pais levassem o jovem até a UPA de Paranaguá. Após atendimento e medicações, o rapaz ganhou alta e voltou para casa. Porém, as dores continuaram. Por mais uma vez, ele esteve presente na unidade de pronto atendimento municipal e outra vez voltou para casa sem ter o problema resolvido. A situação se agravou e familiares encaminharam Sael diretamente para o hospital regional, o qual, por mais uma vez, recebeu os primeiros atendimentos e retornou para casa. Já na segunda-feira, o quadro de saúde piorou ao extremo. Sael estava com as mãos atrofiadas e gemendo de dor. Poucas horas depois, Sael não resistiu e morreu. O óbito foi confirmado para a família às 15 horas da última segunda-feira. Porém, 24 horas depois, o corpo ainda não havia sido liberado do hospital. O questionamento dos familiares é o motivo de tanta demora. Esta demora estaria sendo causada, segundo os próprios familiares, pelo fato de nenhum médico querer assinar o atestado de óbito, pois não haviam em mãos qualquer informação sobre a causa da morte de Sael. Nas 4 vezes que o jovem procurou por ajuda médica, nenhum tipo de exame mais específico foi solicitado, o que pode ter sido um dos motivos que levou à morte do adolescente. Falavam que só tinham dúvidas, a única coisa que fizeram exame de sangue e lá do pulmão que deu que ele estava com começo de pneumonia. Só isso, mas o resto não. E até agora não foi. Nós estamos desde as 3 horas ontem que ele faleceu e ainda está no hospital. Sael estudava no Colégio Estadual Professor Zilá dos Santos Batista, era morador do Jardim Iguaçu. O velório do jovem deve ocorrer nas próximas horas. Pois é, Oswaldo, mais um caso de espera por atendimento que termina em morte aqui na cidade, né? Eu sempre tenho dito, Rafa, que a corrupção gera a morte. A falta de remédios nos postos de saúde no Brasil, no estado do Paraná, em Paranaguá, isso é causada pela corrupção, por atos de corrupção. E esse caso do Sael é um caso emblemático, mais um caso emblemático da nossa cidade, porque o menino, o adolescente, estava com uma dor de cabeça, algo que poderia ser diagnosticado com um exame, e aliás, ninguém sabe até agora o que ele teve. Se ele foi no posto de saúde na UPA a primeira vez com dor de cabeça e tomou o paracetamol e a injeção, foi a segunda vez na UPA,
eles deveriam ter pedido um exame mais detalhado. E isso não precisa ter muito conhecimento médico para falar. Isso é algo óbvio, é algo simples. Se fosse feito um exame, e talvez algumas pessoas estão dizendo que o menino pode ter tido meningite, pode ter tido, mas ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu, porque os exames não foram feitos. E isso sim foi um caso de negligência. Não vou dizer que foi dos médicos, mas uma incompetência de um poder público. De um poder público, Rafael, que não tem equipamentos para fazer exames, equipamentos suficientes. O João Paulo, que é um hospital conhecido aqui na cidade de Paranaguá, tem um aparelho de raio-x. Esse aparelho de raio-x não está funcionando direito no hospital. Eu recebi uma mensagem de uma enfermeira de dentro do hospital dizendo: "Seu Oswaldo, tem radiação vazando aqui, vai dar problema para nós estamos com medo, não estamos fazendo o raio-x mais aqui, porque o aparelho não está funcionando." Se não tem aparelho de raio-x, não tem o aparelho de tomografia, como é que você que está me assistindo vai levar o seu filho na UPA, na antiga Baduca, lá no João Paulo? E o que vai acontecer? Vão dar uma aspirina, uma injeção como deram para o Vitor, lembra, Rafa? Lembro, claro. O Vitor entrou com uma bolha no pé, com um machucadinho. Injeção. O que aconteceu? Ele era intolerante à bezetacil, tiveram que amputar a perna do menino. Está sem perna. O caso do Marlon, que é emblemático, que nós cobrimos desde quando ele tinha 3 meses de idade. O Marlon entrou na UPA com diarreia e saiu do hospital sem perna, porque colocaram uma punção intraóssea na perninha dele, na época, e esqueceram de tirar, necrosou, cortaram a perna. É triste falar isso, eu tenho filhos. Quem não se lembra do menino Túlio, que sonhou que estava jogando futebol, caiu do beliche, quebrou o braço, engessaram o braço do guri de qualquer jeito. E o menino chega: mãe está doendo, vai para o hospital, o meu filho está com dor no braço. É a frescura do guri. Dele: mãe, mas está doendo muito, começa a gritar de dor. Vai no hospital de novo, de tanto menino gritar de dor, vão tirar o gesso para ver o que estava acontecendo. Necrosado, porque havia uma fratura exposta e quem fez o gesso não percebeu isso. Tiveram que cortar o braço do menino. Pegou uma infecção generalizada. Foi para o hospital em Curitiba. E se não fosse uma intervenção nossa aqui, da TVCI, e ele foi para uma câmara hiperbárica, que é um procedimento que tem, Rafa. E aí tinha mais um dedo inteiro assim de pus no braço do guri, de infecção, cortaram mais um pedaço do braço do guri. Essa Paranaguá que nós estamos vivendo, nós não queremos mais essa Paranaguá, porque quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o corrupto está no poder, acontece esse tipo de coisa. Quando o corrupto está no poder, o povo geme, e o povo de Paranaguá está gemendo, e eu tenho recebido no meu Facebook, e no Facebook da TVCI aqui, pessoas dizendo: "Senhor Oswaldo, eu perdi meu pai por negligência médica, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho", pessoas chorando por isso. Até quando? Até quando isso vai acontecer, Rafael? Nesse momento, a família do Sael, esse menino, está chorando, porque além de ter perdido o seu bem maior, que é o seu filho, eles não conseguem sepultar o adolescente. Não conseguem sepultar o adolescente, Rafael. Isso é trágico. E Paranaguá precisa de uma intervenção na saúde. E eu quero cobrar aqui o competente Ministério Público. Atenção, Ministério Público, o que vai ser feito sobre esse caso? Atenção, Ministério Público do Paraná. O menino morreu na segunda-feira, hoje já é quarta, daqui a pouco é quinta, e ninguém quer assinar o atestado de óbito do guri. Não querem assinar o atestado de óbito porque não tem o que dizer. Qual foi a causa da morte? Não sei. Está morto, está no hospital regional há 2 dias. A mãe está chorando. A mãe está chorando. A mãe desde segunda-feira não come.